Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez vou fazer uma análise de um filme que foi uma indicação, né? Um pedido de um inscrito nosso, o Lucas. Obrigado pela indicação, Lucas. Fala do filme O Pacto, tá? É um filme teoricamente de guerra, mas nem tanto assim. Eu vou explicar os motivos, beleza? Vou botar muito spoiler, então assista o filme, depois você vai ver o vídeo. Vou falar meus pontos negativos, pontos positivos, o que eu gostei e o que eu não gostei, beleza? Já adianto que esse filme aqui não é perfeito, tem os seus problemas que eu acho, mas no geral eu gostei, é um filme bom pra caramba pra assistir. Então, vamos ao vídeo, beleza? O Pacto, ele é um filme, eu falei de guerra, meio guerra por quê? O que acontece? Tem uma leve resumida ali no começo do que aconteceu. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, invadiram a palavra forte, né? Por motivos deles lá, eles acabam enviando os exércitos, soldados para lá, procurando destruir o Talibã. É um monte de coisinha lá que o filme passa, né? E até aí, beleza, explicando uma história bem básica para você entender o porquê que eles estão lá. Explicou o porquê tá lá. Antes de começar, né? Já comecei, mas só para resumir, esse filme não fala que é baseado em fatos reais. Então eu não acredito que seja exatamente aquilo que aconteceu, para mim é uma adaptação, tá? Então eu vou voltar aqui. Tem toda essa introdução, né, do filme, explicando lá o que acontece. Aí uma coisa que eu não gosto, já vou colocar uma coisa que eu não gostei do filme, é que ele apresenta os soldados, né? Tem uma equipe ali, que é o sargento, que é o principal do filme, né? Junto com os companheiros dele ali, né? Os soldados que estão sob as ordens dele. E eles apresentam cada um, cara, um por um, colocando lá o nome e o apelido de guerra do cara. Tipo, sobre o apelido dele do soldado. Então, o filme dá a entender que esses caras serão importantes, né? Se você tem todos esses nomes assim vinculados, todos ditos, passa a impressão de que, pô, esses caras vão ter algum papel importante no filme. E não tem, tá? Não tem. É um ponto negativo pra mim, que muita gente eles apresentam, muita gente assim. Tem uns 8 soldados, 7 talvez. Então apresenta um por um assim os nomes de cada um. Você fala, pô, esses caras estão com os nomes legais, deve ter uma participação bacana. E não achei. Pra mim eles têm um desfecho rápido e pouco lembrado, sabe? Isso não influencia no enredo do filme. Então, pra mim não influencia. Pra mim só aconteceu, teve um leve momento ali que há um sentimento do que aconteceu, que é uma cena muito bem gravada, essa cena ali do sentimento é muito foda, tá? Do que eu vou explicar um pouco pra frente, mas a cena é incrível, só que não tem um impacto diretão na trama, tá? Então meio que foi um desperdício de tempo pra apresentar esses caras. Eu achei isso, né? Mas vamos lá. Aí tá mostrando lá que tá o problema lá no Afeganistão, o exército americano tá ali, esse esquadrão específico, ele tá lá para procurar bombas, né? Procurar armamento, ele tá ali para destruir as bases desse grupo terrorista, né? Que eles se chamam lá. Então, tudo no filme, tá? Então, acontece lá, eles precisam de um tradutor, né? Que é uma pessoa para poder falar arábico, eu não sei a língua daí do Afeganistão, mas eles precisam de um tradutor e eles fizeram um acordo, o governo fez um acordo. Quem ajudasse o governo de uma forma bem incisiva ganharia vistos para poder morar nos Estados Unidos, né? Então acontece que um desses caras tradutores, que é o Ahmad, acho que assim se fala, não sei, ele é o John, que é o principal, que é o sargento, e esse Ahmed também, os dois, né? Então ele se voluntaria, né? Participa ali para poder lutar contra esses terroristas e conseguir esse visto, né? E tem os motivos dele. Aí o filme começa, mostra aí os soldados na guerra ali, tipo, na guerra não, no país, né? Tentando descobrir onde está isso. Aqui eu acho que é uma coisa meio falha, tá? É o segundo erro que eu vou gostar aqui, que eu vou colocar. Pra mim, cara, para um exército como os Estados Unidos sempre é posto a imagem de um exército muito bem preparado, muito foda. Pra mim ali o filme demonstra uma coisa idiota, de brincadeira de criança. Os caras, né, os soldados, eles estão procurando lá os terroristas, eles estão procurando os armamentos. Literalmente, eles vão com cara na cara dura assim no lugar, tipo, ó, cheguei, deixa eu entrar na sua casa aqui que eu preciso ver se tem alguma coisa. Mano, como assim, cara? Literalmente você se mostra, sabe? Ó, estamos chegando com um monte de jipe aqui, vamos invadir. Mano, os caras estão vendo você de longe chegando, é lógico que eles vão se preparar, sabe? Então eu acho assim, falho essa ideia ali do filme que passa isso. Pra mim, os caras querem, pra mim, na opinião minha, se os caras querem achar esses esconderijos, essas coisas, pô, estratégia, cara, vamos na miúda, vamos pegar informações, usar coisa tática para poder encontrar, sem eles saberem, depois a gente vai lá. Talvez o que eles possam tentar passar, vou tentar passar um pano aqui,
por eles estarem num país diferente, né, num país que não é o deles, tem que seguir as regras do país. Mas se você já está num país que não é seu, fazendo operações militares, cara, você não vai seguir regras, você já quebrou elas, né? Você já está num país que você não deveria estar. Então eu acho que tem essa furada aqui nessa parte, tá? Aí o filme vai se desenrolando. Eu achava que o filme seria um filme de guerra, né? Tipo, de batalha, de luta, de batalha com armas, né? Tipo, um tiroteio, essa tipo de coisa. E não é, ele é um pouco diferente. Tem essa pegada, assim, até um pouco no meio, um pouco antes do meio, de tiroteio e tudo ali, com esse pessoal que é apresentado e tal, mas só isso, tá? Passa essa parte e ali acabou a guerra, vamos pôr assim, né? Acabou as lutas. Aí o que acontece é uma coisa que eu gosto muito, tá? Que eu elogio. Eu gostei muito da ideia do filme depois disso. Tipo, os soldados ali foram emboscados, né? Se ferraram, um monte de gente morreu, ficou vivo só os dois, né? O sargento e esse tradutor, né? Que tem um começo de relação com esse sargento meio ruim, por algumas questões ali que é de desconfiança, sei lá. É um bagulho meio que eles não se batem muito bem, principalmente o sargento, ele não confia muito nesse cara, mas só sobrevive os dois. E aqui começa a parte legal do filme, e parte ruim, parte boa e parte ruim, vou explicar por quê. Parte boa, eles têm que sobreviver. Puta, é muito foda, cara. Tem uma cena, eles começam a andar pelas... Eles estão muito longe da capital, da cidade, tipo, bem no meio do mato, que não é mato, que é montanha, sabe, meio deserto assim. Savana, meio savana. Eles estão bem no meio de lá, então eles dois têm que se ajudar ali pra sobreviver. É um protegendo o outro. Muito foda, essa parte é muito, muito foda. É a parte de, pô, eles pegam os caras pela miúda, tem de fugir, de utilizar meios ali pra se esconder. Cara, muito legal essa parte aqui é muito boa. Eu falei da parte do drama ali, né, que acontece. Quando os companheiros dele, ó, spoiler, tá? Todos os soldados da equipe morrem, ficam só esses dois vivos, né? Aí tem uma cena que é muito pica, pra mim, muito foda, que depois que eles fogem aí da situação, né, eles estão meio que no topo de um lugar alto, assim, e tá ao pôr do sol, né, o sargento, tipo, senta, ele começa a refletir sobre o dia, né, que ele perdeu todos os soldados dele, ele perdeu, então ele começa a bater aquela bad, e o cara tá atrás dele, o tradutor, pô, ele também se sentiu, pô, caramba, o cara perdeu todo mundo, ele quer falar alguma coisa pro cara, pra consolar, mas ele fica... Ele vai falar uma coisa, mas ele para. Ele não consegue encontrar palavras pra confortar. Puta, muito foda a interpretação do cara. Ele foi muito bem. Cara, eu senti ele, caramba, ele quer falar uma coisa, eu queria falar uma coisa, mas no momento exigia silêncio, ele conseguiu ficar quieto, ou ele não encontrou as palavras, sabe? E deixou o cara absorver ali a situação. Mano, isso foi muito pica, muito boa a atuação dos dois ali. Que sensacional o enquadramento da câmera, assim, muito foda isso, muito foda. Mas acabou isso. Os soldados sumiram, tá? Ninguém mais liga pra eles. Aí acabou, já foi, pra mim, apresentou à toa. Voltando ali, eles começaram a sobreviver, tentar escapar, só que eles estão muito longe da base da norte-americana. Então eles têm que ir pra lá a pé. Então é todo um caminho muito difícil. As estradas, os povoados ali da região são dominados pelos terroristas, então eles estão em território inimigo, é muito complicado. Eis que surge a parte mais pica desse filme. Eles são pegos de manhã numa situação, o sargento ele é nocauteado, ele leva uma armada, tipo, cada coreana na testa dele, ele desmaia, fica muito... Mano, aquilo deu quase um traumatismo craniano dele, foi muito foda. E o tradutor lá, o Ahmed, ele salva o sargento, só que ele fala, mano, você vai pra casa, cara, você vai pra casa, eu não vou deixar você aqui, vou te salvar. E, mano, ele faz uma peregrinação, ele caminha tudo, carregando esse cara numa carroça, ele inventa os bagulho lá, ele faz de tudo pra esse cara sobreviver. Mano, que sensacional, cara. Que interpretação, que momento do filme. Essa parte é mais legal do filme pra mim, porque mostra muita dificuldade, sabe? Cansaço, fome, água, mano, tudo, assim, perseguição que você tem que estar esperto com os caras te procurando o tempo todo. Então essa cena é muito pica, esse momento ali do filme é muito foda, é um momento um pouco longo, mas é muito bem feito, então, cara, eu adorei, essa parte é incrível. Eles vão até o lugar, aí, tipo, ó o spoiler aqui de novo, já falando spoiler, né? Eles chegam numa cidade, conseguem resgatar o cara lá, e o americano vai pra trás dele e esse cara fica na afegação, só que ele fica marcado, né? Porque os dois ficam marcados, mas principalmente esse afegão, porque ele ajudou o norte-americano a fugir e ficou lá, ele não conseguiu visto, né? Não deram isso pra ele. Aí vem a terceira parte do filme, né? Teve essa primeira do grupo ali procurando as coisas, essa da sobrevivência e agora a terceira. A terceira é o quê? Mostra um foco muito grande agora no sargento, né? Porque ele voltou pro país dele, só que, mano, ele ficou com uma sensação de porra, eu devo pra esse cara, mano. Esse cara salvou minha vida, ele fez tudo, não fiz porra, eu fui arrastado.
Ele, assim, e o cara tá no fundo do poço, a gente colocou ele nessa merda e eu não consigo salvar ele. Então esse cara, o sargento, ele faz o que ele pode, ele move montanhas, cara, pra tentar pagar essa dívida, ele não consegue dormir, ele tem pesadelo, é todo um problema psicológico, né, que mostra, assim, que é muito foda, que aqui entra onde eu queria falar da parte ruim lá. Aqueles soldados lá morreram, mano, teve aquele momento que é muito bom, dele absorver aquilo, mas aqui já esqueceu, mano, já sumiu esses caras, ninguém lembra mais dele, sabe? Então, perdeu tempo com eles ali, mano, mas tá lá. Ele fica pensando nesse cara que ajudou ele, o afegão, né? Esse tradutor, de uma média. Então ele fica ali, mano, não consigo dormir, esse cara fez tudo, tá se fudendo com a família dele, eu preciso resolver. Aí ele consegue lá fazer todo um plano, todo um movimento para tentar ajudar esse cara, né? Ele consegue, isso é toda uma papelada lá, e também ele vai até o afegão de novo para tentar salvar esse cara. E cara, essa cena final, aqui é a parte final do filme, né? Ela é meio contraditória pra mim, por quê? Vou explicar. É uma cena legal, o cara vai lá, tem todo momento de se disfarçar, procurar informação, pra poder achar o cara. Mas ele acha o cara muito fácil, mano. Tipo assim, é mostrado que tem uma cena que é ali, mostrando que esse cara tá fugindo dos terroristas e ele tem toda uma linha de apoio, sabe? Assim, tipo, o pessoal, ó, o cara tá chegando aqui, vai pro lado, tipo assim, no telefone, faz isso, faz aquilo, tipo assim, ele consegue fugir com a ajuda de terceiros, né? Mas todo o planejamento, cara. Aí esse cara literalmente, ó, eu preciso achar aquele cara, eu sei onde ele tá ali, ó. E vai lá. Sabe assim, todo aquele momento que tava que era difícil, aqui fica fácil pra ele. Então, não sei, acho que perdeu um pouco a toada ali. Ah, beleza, vamos considerar aqui e tal. Ele conseguiu achar o cara, eles se encontram, toda uma. Ó, a gente tem que fugir de tal lugar. Ele planejou uma operação de resgate. Aqui tem uma cena muito foda, meio sem graça que perdeu aqui. É aquele negócio do exército de um homem só, né? Que eu já falei em outros vídeos. Esses dois, cara, e tem um outro carinha também que eu ia dar um motorista, eles têm umas armas lá e eles tentam travar a chegada dos talibãs, né? Que é chega um monte de gente lá, mano. O talibã morre aqui pra caramba, uma coisa meio tosca, mas acontece, né? Eles morrem muita gente morrendo. Aí eles vão lá atacando, toda uma. Se segurando ali e tal. Eles conseguem sobreviver. Mano, é tipo 3 caras contra uns 50, e eles conseguem sobreviver. Só no tiroteio, não tem armadilha, não tem plano, não. Eles ficam fugindo e fazendo tiroteio. Eu fico, caramba, cara, é filme, né? Entenda que é filme pra você aceitar, que dói menos e beleza, vamos embora. Aí tem essa cena meio tosca pra mim, mas tem uma cena logo em seguida que é muito boa, que um contato que ele tem lá que vai resgatar, ele chama um bagulho chamado Anjo da Morte. A princípio, quando eu vi esse nome, eu achei que fosse um helicóptero, vai ser um helicóptero que vai chegar lá metendo bala em todo mundo, mata, não sei o que, ia ser muito louco, mas ficou melhor do que eu esperava. Eu achava que o helicóptero ia ser bom, os caras literalmente me deram um Boeing, cara, um avião passando muito longe. Ele tem uns armamentos na lateral do avião. Cara, que louco o negócio, assim, tipo, a imagem é muito boa. Eles pegam no display, né, no monitor, o cara tá controlando ainda via remotamente, ele mira as coisas lá, vê pelo monitorzinho o lugar e fica tirando. Cara, as armas muito longe, destrói tudo. Parece que são umas 55.50 dando. Mano, é uma destruição foda. Arrebenta todo mundo lá. Caralho, que foda. Foda, as cenas de ação são incríveis esse filme. Muito boas. Então, é incrível, cara. E o final aqui, não vou falar, tipo, a cena final é legal, eu gostei do final, porque aquele negócio do dívida paga, né? Aí o cara não tava conseguindo dormir, aí vê lá todo mundo salvo, aí ele descansa, fica, ufa, consegue descansar. Muito boa o final, a resolução que ele precisava. Então, tem esses pontos, né? Eu gosto muito, vamos lá, tentar resumir aqui o que eu falei tudo aqui. A ação é muito boa, pontos positivos. A ação é muito boa, a carga dramática do sargento e o tradutor é muito boa. Eles contracenando são muito bons, sabe? Muito bons mesmo. A atuação dos atores é incrível. Tanto o Jake Gyllenhaal quanto o outro ator, eu não sei o nome dele, desculpa, mas os dois, né, o sargento John e o intérprete Ahmed, eles são muito bons atores, eles interpretam muito bem. O dueto dos dois ali é muito bem feito, sabe? Parece que tem uma sincronia muito legal. Então a atuação é boa, a ação é boa, a fotografia, a parte dos cenários é incrível, muito bonito cenários, maravilhoso. Então tem essas 3 qualidades que eu acho impecáveis, tá? O que eu acho ruim no filme é a introdução de muito personagem que não vai ter nem um pouco de importância pro final do enredo, sabe? Eles entraram ali, os soldados, e desapareceram, não serviu pra porra nenhuma. Então sumiram, acho que foi um acréscimo ruim. Podia ter colocado, nossa, seria incrível se você apresentou todo mundo, sobreviveu metade vai lá tentar salvar o cara depois vai morrendo ali. Tipo, mano, é um sacrifício pra salvar alguém que salvou eles. Seria muito foda se acontecesse isso, mas não foi desse jeito, então acho que excesso de personagem que não adiantou nada pro roteiro. A questão do exército de um homem só.
cara, 3 pessoas contra 50, contra 100 adversários, e eles saem vitoriosos, eu acho escrachado demais. Pra quem gosta, legal. A ação justifica um pouco isso, então fica legal nessa parte, mas poderia ter sido um pouco mais estratégico. A ineficiência do exército americano no filme representado aí. Pô, os caras entraram com cara lavada nos lugares pra poder pegar a informação. Nada a ver, cara, nada a ver. Eu acho que é muito falho isso, não condiz com inteligência de militar, sabe? Não faz nem sentido. Então tem esses pontos assim, que o filme deixa a desejar, mas eu gosto muito dele nas outras partes, isso sobressai. Então eu acho que ele tem melhores pontos positivos do que negativos, tá? Então esse filme é recomendado sim, vale muito a pena ver. Eu gostei de ver, não me arrependi, gostei pra caramba. Eu daria aqui, vou dar uma nota 7, porque do 10, né, 7 de 10. Por quê? Porque os atores são muito bons, as cenas de ação são muito incríveis e o cenário é maravilhoso. Essas 3 coisas fazem o filme ser muito redondinho, você não entedia, você não fica entediado. Você quer ver o final, você acompanha, o filme não, ele te prende. Então, filme que me prende, filme que me interessa, assim, que vai me fazendo querer saber o final, já vale a pena, tá? Já vale a pena. Então esse aqui conseguiu, vale muito a pena. Muito obrigado pela indicação, Lucas. Adorei ter assistido esse filme, valeu mesmo, eu nunca tinha visto. Então, joinha, espero que você tenha gostado da minha análise, né? Provavelmente você não vai curtir, concordar comigo em tudo, porque eu critiquei mais do que eu esperava, mas no geral eu gostei muito, valeu mesmo, tá? E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenham gostado, tá? Vejam lá nos comentários, falam comigo lá se vocês assistiram esse filme, se sim, o que acharam, se não, dê uma oportunidade e vejam, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado por acompanharem, tá? Um beijo a todos e valeu, tchau, tchau!